Olá, turma, tudo bem? Vamos lá para a nossa leitura de hoje, né? Mais um dia, graças a Deus. Creio que, assim como eu, vocês têm se alegrado, né? Cada dia que a gente passa, né? Um capítulo a mais, a gente vai se alegrando pelas conquistas aí que o Senhor vai nos dando, o entendimento na palavra que Deus vai nos dando. Vamos orar? Entregar esse momento para o Senhor e então começar a nossa leitura de hoje. Jesus, eu quero muito te agradecer, Pai, por esse momento, por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas todos os dias, quando nós paramos tudo que estamos fazendo e a gente vem para esse lugar de intimidade, e a gente vem para esse lugar de comunhão e desejamos estar nesse lugar, falando com o Senhor, lendo a Tua Palavra, ministrando, Senhor, a nossa vida através da Palavra. Obrigada, Jesus, pelo entendimento, por cada rema, por cada palavra que tem sido, Senhor, entendida no nosso espírito e tem então nos fortalecido, nos edificado ainda mais em Ti, Jesus. Eu quero Te agradecer, Pai, por cada irmão, por cada pessoa, Pai, que está aqui no canal, que tem decidido também ler a palavra com a gente, tem decidido mortificar um pouco mais a carne, porque a nossa vontade natural, nossa vontade carnal é de não estarmos aqui, é de não orarmos, é de não lermos a palavra, mas nós decidimos ter a nossa inclinação para o Espírito. Nós decidimos nos voltar para a palavra, nós decidimos buscar ao Senhor, porque nós sabemos que esse lugar é um lugar onde nós nos alimentamos, esse lugar é onde nós nos edificamos, esse lugar é onde nós temos plena comunhão com o Senhor. Obrigada, Jesus. Fortalece os meus irmãos. Derrama graça e misericórdia sobre as nossas vidas todos os dias, Pai, para que possamos compreender um pouco mais do Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Amém. Amém, queridos. Hoje, então, semana 11, dia 4, nós vamos ler, continuando aí Números, né? Capítulo 31 e 32. 31 e 32. Nós estamos aí, né, chegando na reta final. Hoje já quinta-feira, né? Nós temos sexta e sábado, finalizando aí o livro de Números. Ô glória, né? Estamos aí já na reta final, os últimos capítulos aí do livro de Números. E no domingo, então, a gente começa Deuteronômio. E eu creio que o Senhor vai nos ensinar de forma poderosa, né? Esse último livro do Pentateuco fecha esse início do ministério de Moisés, da vida de Moisés com o povo de Israel, e a gente vai compreender o que Deus está fazendo na vida desse povo, em nome de Jesus, ainda mais, né? Então vamos lá, Números 31, versículo 1, diz assim, são dois textos bem compridos, mas eu creio que o Senhor vai nos ajudar a compreender. 31. E o Senhor disse a Moisés: vingue-se dos midianitas pelo que fizeram ao povo de Israel. Depois disso, você será reunido aos seus antepassados. Então Moisés disse ao povo: alguns de vocês devem se preparar para lutar e realizar a vingança do Senhor contra os midianitas. Envie à guerra 1000 homens de cada tribo de Israel. Assim, dos milhares de israelitas foram separados de cada tribo 1000 soldados armados. O total de homens armados para a guerra foi de 12.000. E Moisés mandou à guerra 1000 homens de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levava as trombetas sagradas para o toque de alarme. E lutaram contra os midianitas, de acordo com as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam os 5 reis dos midianitas, Evi, Requém, Zur, Ur e Rebá. Também mataram Balaão, filho de Beor. Os israelitas capturaram as mulheres e os filhos, levaram também todo o seu gado e as posses dos midianitas. Queimaram todas as cidades em que os midianitas habitavam e todos os seus acampamentos. Tomaram todos os despojos, além das pessoas e animais. Então trouxeram os prisioneiros e os despojos dos midianitas a Moisés, ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade de Israel, ao acampamento nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do outro lado de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes do povo saíram e foram receber o exército fora do acampamento. Mas Moisés ficou irado com os oficiais do exército, os comandantes dos milhares e os comandantes de centenas que voltaram da guerra.
E ele perguntou: por que vocês deixaram viver todas as mulheres? Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram o povo de Israel a adorar ídolos no Monte Peor, quando veio uma praga para castigar o povo do Senhor. Agora, matem todas as crianças do sexo masculino e também todas as mulheres que já tiveram relações com algum homem, mas deixem viver todas as meninas e também as moças que ainda são virgens. Todos vocês devem ficar fora do acampamento por uma semana. Todo aquele que matou alguém ou que tocou em algum morto deve se purificar no 3º e no 7º dia. Isso também se aplica aos seus prisioneiros. Vocês também devem purificar toda a roupa e também tudo que é feito de couro, de pelos de cabra e também todo objeto de madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens do exército que foram à guerra: estas são as ordens que o Senhor deu a Moisés: o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo e tudo aquilo que resiste ao fogo, vocês terão que passar pelo fogo para que seja purificado. Vocês também deverão purificar esses metais com a água da purificação, mas tudo que não resistir ao fogo terá de passar pela água. Vocês também devem lavar as roupas no 7º dia para ficarem puros. Depois poderão entrar no acampamento. E o Senhor também disse a Moisés: você, o sacerdote Eleazar e as autoridades das famílias do povo devem contar as pessoas e os animais capturados. Dividam em 2 partes o que foi tomado. Uma parte será dos que foram à guerra e outra parte será do povo. Daquilo que os soldados trouxeram da guerra, separem um tributo ao Senhor. De cada 500, um pertence ao Senhor, seja de pessoas, bois, jumentos ou ovelhas. Tomem a metade desse tributo que foi dado a eles e entreguem ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. E da parte que pertence ao povo, de cada 50, um pertence ao Senhor, seja de pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou de qualquer outro animal, entregue-no aos levitas encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Então Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor havia ordenado. O total de pessoas e animais capturados pelos soldados, além das joias, roupas e outros objetos que eles guardaram para si, foi 675.000 ovelhas, 72.000 cabeças de gado, 61.000 jumentos e 32.000 moças que não tiveram relação com o homem. Então, a metade destinado aos que foram à guerra foi de 337.500 ovelhas, das quais o tributo para o Senhor foi de 675 ovelhas. 36.000 cabeças de gado, das quais o imposto para o Senhor foi de 72 cabeças. 30.500 jumentos, dos quais o imposto para o Senhor foi de 61 jumentos. 16.000 pessoas, das quais o tributo para o Senhor foi de 32 pessoas. Moisés entregou o tributo ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor, como ele havia ordenado a Moisés. A outra parte, que pertencia ao povo de Israel, Moisés separou da parte que pertencia aos homens que foram à guerra. Essa foi a parte que pertencia à comunidade de Israel: 337.500 ovelhas, 36.000 cabeças de gado, 30.500 jumentos e 16.000 pessoas. Da metade pertencente ao povo de Israel, Moisés separou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, de acordo com o que o Senhor havia ordenado, e os entregou aos levitas, encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Então os oficiais do exército, os comandantes de milhares e os comandantes de centenas foram a Moisés e disseram: seus servos fizeram a contagem dos que foram à guerra e verificamos que não está faltando ninguém. Por isso trouxemos como oferta ao Senhor o que encontramos em objetos de ouro, braceletes, pulseiras, anéis selo, brincos e colares para o pagamento pelo nosso pecado perante o Senhor. E Moisés e o sacerdote Eleazar receberam esses objetos de ouro, todos bem trabalhados. O total de ouro da oferta que os comandantes de milhares e os comandantes de centenas ofereceram ao Senhor foi de 200 quilos. Cada homem que foi à guerra tinha tomado despojos para si. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro entregue pelos comandantes de milhares e pelos comandantes de centenas e o levaram até o tabernáculo perante o Senhor para servir de lembrança permanente para os israelitas. Capítulo 31 então fala
de uma vingança, de um juízo, né? Na verdade, a gente fala vingança, dá uma palavra, aparentemente parece uma palavra difícil, mas o que mais traz o entendimento para nós aqui do que houve foi juízo. Se você lembrar dessa passagem, acontece exatamente quando eles saem do Egito e eles estão começando a caminhada deles pelo deserto. Então os midianitas os atacam com uma covardia enorme, quando eles nem ao menos sabiam o que era guerra, o que era lutar. E o Senhor dá vitória, porque Moisés levanta as mãos, sendo segurados por Ur e por Arão, e eles vencem a guerra ali contra os midianitas, porque o Senhor foi na frente daquele povo. Mas o Senhor diz que ele traria juízo sobre os midianitas por causa dessa guerra que eles intentaram contra Israel. Então não havia motivo, não havia porquê, e os midianitas, por puro orgulho, inveja, maldade, né, imundice mesmo, por pura maldade, tentaram matar o povo de Israel. E o Senhor então trouxe juízo para eles exatamente nesse momento em que Moisés seria então morto pelo próprio Senhor, recolhido pelo Senhor, e quem iria começar agora a jornada seria Josué. Então o Senhor fala: a última coisa, Moisés, que você vai fazer é ajudar o povo nessa jornada contra os midianitas. Nós vamos lutar e vamos vencer, porque o Senhor traria juízo sobre eles. E todo despojo fala de recursos, despojo fala de premiação pela guerra, são todos esses animais, ouro, tudo que eles conseguiram, né, ali tomando dessa guerra, eles trouxeram para o acampamento de Israel. E foram muitas coisas, né? Moisés fica um pouco bravo, irado com eles, porque eles não mataram a todos, inclusive as mulheres, né, que tinham feito Israel pecar, também no episódio da praga que ele cita aqui. Então Moisés finaliza, né, o seu ministério aqui com essa guerra que eles fizeram, porque o Senhor os enviou contra os midianitas. Capítulo 32. Quando os israelitas chegaram às terras de Jazar e Gileade, as tribos de Ruben e Gade, que possuíam grandes rebanhos de gado, viram que o lugar era muito bom para a criação de animais. Então eles foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos outros líderes do povo e disseram: Atarote, Dibon, Jazar, Ninra, Resbom, Eleal, Sebam, Nebo e Beon, terras que o Senhor nos entregou perante a comunidade de Israel, é terra excelente para a criação de gado, e os seus servos têm muito gado. E acrescentaram: por isso, pedimos para ficar com esta terra como herança, em vez de cruzar o rio Jordão. Mas Moisés respondeu às tribos de Ruben e Gade: e os seus irmãos irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês desencorajam os israelitas para que não entrem na terra que o Senhor lhes está dando? Aliás, os seus pais fizeram a mesma coisa quando estavam em Cades Barneia, quando enviei alguns homens para espionar a terra. Quando chegaram até o vale de Escol e viram a terra, desencorajaram o povo para não conquistar a terra que o Senhor nos deu. E o Senhor ficou irado naquele dia e fez o seguinte juramento: nenhum dos homens que saíram do Egito com mais de 20 anos de idade verá a terra que prometia a Abraão, Isaque e Jacó. Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, foram os únicos que continuaram fiéis ao Senhor. Por isso, o Senhor ficou irado com Israel e fez o povo andar sem destino durante 40 anos pelo deserto, até que morresse toda aquela geração que tinha desagradado ao Senhor. E agora, vocês, multidão de homens pecadores, estão fazendo as mesmas coisas que seus pais fizeram, para aumentar ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se vocês deixarem de segui-lo, ele deixará todo o povo outra vez no deserto, e vocês serão culpados pela destruição deles. Então as tribos de Ruben e de Gade se aproximaram de Moisés e disseram: construiremos aqui currais para o nosso gado e cidades para os nossos filhos, mas nós nos prepararemos para a guerra e estaremos prontos para irmos à frente do povo até que o levemos ao seu destino. Porém, as nossas crianças morarão em cidades fortificadas para estarem protegidas dos ataques dos habitantes da terra.
E não voltaremos para os nossos lares, até que todo o povo conquiste toda a terra que o Senhor deu como herança. Não herdaremos com eles a terra do outro lado do Jordão, pois preferimos ficar aqui, no lado leste do Jordão. Então Moisés disse-lhes: está certo, se vocês se prepararem para a batalha perante o Senhor e se armados atravessarem o Jordão perante o Senhor, até que ele tenha expulsado seus inimigos diante dele e a terra seja conquistada para o Senhor, então vocês poderão voltar para cá, estarão livres da sua obrigação perante o Senhor e perante Israel. E o Senhor dará esta terra como propriedade para vocês. Mas, se vocês não fizerem como prometeram, então estarão pecando contra o Senhor e sofrerão as consequências do seu pecado. Construam cidades para as crianças e currais para os seus rebanhos, mas cumpram o que prometeram. Então os homens de Gade e os filhos de Ruben responderam a Moisés: nós, seus servos, obedeceremos às ordens do Senhor. Nossos filhos e nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os animais ficarão aqui nas cidades de Gileade. Mas nós, os seus servos, nos prepararemos para a guerra e a atravessaremos para lutar perante o Senhor, de acordo com o que o Senhor está dizendo. Então Moisés deu a seguinte ordem ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das famílias das tribos israelitas: se os homens das tribos de Gade e de Ruben atravessarem armados com vocês o Jordão perante o Senhor, e vocês tomarem a terra, então vocês devem entregar a eles como propriedade a terra de Gileade. Mas se eles não se prepararem para a guerra e não atravessarem armados com vocês o rio Jordão, então terão de aceitar a herança deles na terra de Canaã. E as tribos de Gade e Ruben responderam: faremos o que o Senhor falou aos seus servos. Nós atravessaremos armados perante o Senhor e iremos à terra de Canaã. Depois tomaremos conta da nossa parte deste lado do rio Jordão. Moisés deu às tribos de Gade e de Ruben e a metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, toda a terra com as suas cidades e o território ao redor delas. A tribo de Gade construiu as cidades de Dibon, Atarote, Aroer, Atarote Sofã, Jazar, Joquebeá, Bet-Nimrá e Bet-Harã. Construíram muralhas ao redor delas e currais para os rebanhos. E a tribo de Ruben reconstruiu as seguintes cidades: Resbom, Eleal, Kiriataim, bem como Nebo, Baal-Meon e Sibma. Os israelitas mais tarde mudaram os nomes das cidades que reconstruíram. Os descendentes de Maquir, filho de Manassés, foram a Gileade, tomaram a cidade e expulsaram os amorreus que moravam ali. Então Moisés deu Gileade a Maquir, descendente de Manassés, e eles passaram a morar ali. Jair, descendente de Manassés, conquistou os povoados e mudou o nome da região para Avot-Jair. E um homem chamado Noba conquistou a cidade de Kenat com seus povoados e chamou-a pelo seu nome Noba. Então, capítulo 32 fala de um território que a tribo de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, que era filho de José, eles se encantaram pela terra do lado de cá do Jordão, onde eles ainda estavam. Eles perceberam que aquele território era um território plano, eram de planícies, e que era então muito mais fácil criar gado, que eram o que eles gostavam de criar, ou que eles tinham em maior quantidade para a criação. Então eles pedem a Moisés aquele território, né, como propriedade. Eles decidiram que eles queriam esse território do lado de cá do Rio Jordão. Mas Moisés os adverte sobre ter uma batalha ainda a ser conquistada, né? Ainda tinha o processo de tomada do território de Canaã, que era a terra que o Senhor então tinha prometido a Israel. E eles não poderiam nesse momento simplesmente se retirar da guerra, decidir ficar ali e permitir que os seus irmãos fossem para a guerra sozinhos. Deus tinha algo com as 12 tribos de Israel. Não era algo para 9 e as outras 3 ficariam fora dessa conquista. Não, a conquista era para todo o povo de Israel, para as 12 tribos. E aqui então fica um alerta para nós.
Deus tem uma promessa para a igreja, né? Sendo judeus e gentios, que se tornam um só corpo com o Senhor. Então, quando Deus fez as suas promessas, Ele não fez as suas promessas da Nova Jerusalém, de eternidade, de uma reconstrução de toda a terra para uma nação, somente Israel, para um povo, somente de uma região, mas Ele faz isso para todo o seu povo, por aqueles que se chamam pelo seu nome. Então, todo aquele que diz que o seu Senhor é o Senhor Jesus, são sobre esses que Deus tem uma promessa coletiva e não uma promessa individual. Em toda a palavra, no Antigo Testamento, a gente percebe Deus em todo o tempo tratando no coletivo e não no individual. Isso aí também fica um alerta para nós. Deus não trata com o seu povo de maneira individual, ainda que o relacionamento seja pessoal, mas as promessas, a forma de Deus se mover no meio do seu povo sempre é no coletivo. Nós somos o corpo de Cristo. Então, por isso que Deus se move através do seu corpo e não somente através de 1, 2, 10 pessoas, ok? Então, que Deus possa aí nos ensinar um pouco mais através dessa palavra, onde eles começam a dar o desfecho, né, para esse início da conquista da terra de Canaã. Eles já estão vendo a terra de longe, eles já sabem que falta muito pouco para eles começarem essa conquista dos territórios, tanto é que já há uma conquista do lado de cá, do leste do Jordão, e agora Moisés vai ser recolhido ao Senhor, e quem inicia então esse processo de conquista com o povo é Josué. Lembra? Josué representa o Espírito Santo, na minha opinião. Então nós vamos começar a ver esse homem Josué, escolhido pelo Senhor, cheio do Espírito de Deus, agora movendo esse povo para essa conquista maravilhosa da terra de Canaã. Amém, queridos? Deus abençoe. Nós temos aí então 2 dias, sexta e sábado, para terminarmos aqui o livro de Números e iniciarmos então em seguida no domingo o livro de Deuteronômio. Fiquem firmes, avancem, né, nessa leitura, não desistam, não deixem de lado, não deixem para amanhã, não acumulem, né, a leitura. Vocês percebem que são textos rápidos, né? 20 e poucos minutos a gente já fez a leitura, falou um pouco sobre a palavra. Então tenha essa disciplina, faça desse momento um momento muito precioso com o Senhor, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender de separar esse tempo para Deus, porque o crescimento na tua vida espiritual vai ser assim maravilhoso. Você vai perceber a diferença entre conhecer a palavra de Deus na sua totalidade e simplesmente ficar se alimentando de pequenas pregações. Deus tem algo poderoso para fazer na nossa vida e através da nossa vida. E eu creio que o Senhor está preparando um grande exército para essa batalha de conquista da terra prometida para os últimos dias. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Amém?